Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É com prazer que estamos retornando a mais um semestre letivo, depois de 30 longos dias de férias, tá? Para mim é um prazer estar trabalhando com vocês novamente. E neste primeiro dia de aula de semestre, foi combinado que faríamos uma recepção, certo? Dos alunos, que faríamos uma acolhida, certo? Nos moldes daquela acolhida que foi feita no início do semestre passado. Então, esse primeiro dia de aula não será uma aula propriamente dita, certo? Será mais uma dinâmica, uma conversa aberta, certo? E mesmo assim eu peço a vocês e vou cobrar que vocês assistam o vídeo e todas as atividades até o fim, porque isso daqui também é importante. O que é que vai ter nessa acolhida? Bem, isso ficou a critério de cada professor, certo? No meu caso, eu fiquei com o segundo A e o oitavo D do período vespertino, porque são as turmas às quais eu sou professor líder, certo? Então, ficou a critério, ao meu critério, escolher qual atividade seria feita. Bem, eu escolhi ter uma conversa aberta com vocês, em que eu vou falar sobre como vai ser o semestre letivo, em que eu vou falar sobre as perspectivas de carreira e perspectiva de vida de vocês, certo? Eu escolhi também passar um vídeo para vocês, que não é meu, é um vídeo motivacional, certo? E eu escolhi também, ao final de tudo isso, pedir que vocês façam uma atividade bem simples, certo? E bem aberta, em que vocês serão livres para escrever o que quiserem escrever, certo? Se fosse em sala de aula, a gente teria mais recursos, né? Mas como é online, né, os recursos não são tantos assim, mas mesmo assim eu espero que funcione, eu espero que vocês participem ativamente, tá? A primeira coisa, então, que eu vou falar para vocês é sobre como vai ser o nosso semestre letivo. Ficou decidido que as aulas continuarão sendo à distância, tá? Até que venha uma ordem posterior, certo? Então, ficou determinado pela Secretaria de Educação que as aulas continuarão sendo online, tá? Eu não sei se vocês estão atentos ao noticiário, certo? Mas eu li algumas coisas e, pelo que eu soube, o governador disse que as aulas continuarão sendo online até que se tenha uma vacina disponível para a Covid. Mas isso foi só uma fala do governador, a gente não sabe o que vai acontecer da agora para frente, certo? Muitas águas vão rolar por baixo da ponte ainda. Pode ser que no meio do semestre as atividades presenciais retornem, tudo bem? Então eu peço para vocês que fiquem sempre atentos aos recados que vão ser postados nos grupos. Caso tenha dúvida, pergunte para mim ou para as coordenadoras, que a gente vai responder aquilo que a gente tiver ciência, tudo bem? Então, a princípio, as aulas continuarão sendo online nos moldes das atividades do semestre passado. Veja bem, o que a gente vai ver nesse primeiro mês, mês de agosto? O mês de agosto vai ser um mês de revisão, certo? Para que possa dar oportunidade para aqueles alunos que não conseguiram assimilar bem o conteúdo no primeiro semestre, para aqueles alunos que não conseguiram tirar boas notas, tá? Então, vai ser conteúdo de revisão, a gente vai fazer uma revisão de tudo que foi visto no primeiro semestre. Tudo bem? Então é uma oportunidade para vocês tentarem resgatar aquilo que ficou para trás. Porque assim, as aulas online, elas são novidades para vocês, certo? E são novidades para muitos professores também. Então pode ser que haja uma deficiência de um lado ou de outro, certo? Ninguém é perfeito, certo? Então é uma oportunidade para que vocês possam resgatar o conteúdo junto aos professores, tudo bem? Então vai ser revisão do conteúdo que a gente viu no primeiro semestre. É provável que no final deste mês tenhamos um outro teste diagnóstico, tá? Então fiquem sempre atentos, ok? Ok. E outra coisa é o seguinte, os professores, junto com a direção, junto com a coordenação, estão tentando trazer aqueles alunos que não participaram ativamente das atividades. Vocês sabem que no semestre passado nem todos os alunos fizeram atividade pelos mais diversos motivos. Alguns porque não tinham internet, outros porque às vezes não tinha nenhum telefone celular, certo? Então a direção, a coordenação e os professores, nós estamos procurando forma de resgatar esses alunos, tá? Mas também, assim, apesar das deficiências técnicas, daqueles alunos que não têm celular nem internet, tem também aqueles que desanimaram simplesmente. Aconteceu isso semestre passado. Desanimaram de assistir às aulas online. Por quê? Porque quando você assiste a aula à distância,
A parte da disciplina, certo? Ela fica por conta do aluno. Se o aluno não for um aluno organizado e disciplinado, ele não vai conseguir assistir às aulas online. Ele tem que ser organizado e disciplinado. Então, alguns alunos não conseguiram e deixaram as atividades andar. Então, essas atividades de agosto vai ser para quê? Para resgatar esses alunos que não conseguiram entregar todas as atividades no semestre passado, tá? Mas mesmo assim, se você fez todas as atividades, eu quero que você participe também ativamente das aulas, certo? Porque assim todos serão cobrados, certo? Ninguém vai ficar parado neste mês de agosto, até mesmo porque todos nós ficamos um mês parado agora em julho, tá? Então todos estarão participando. As atividades que eu vou passar, elas serão feitas de forma a agregar tanto os alunos que fizeram quanto os que não fizeram. Além do mais, eu e os demais professores pedimos a ajuda de vocês para que vocês divulguem, certo? Essas mensagens que estão sendo postadas no grupo. Caso tenha algum aluno que você tenha contato e não esteja participando, você ajude a passar essa mensagem para esses alunos, para que possamos, assim, agregar o máximo de alunos possível. Tudo bem? Então, essa é a primeira mensagem, que é sobre como será o semestre letivo. Então, o semestre letivo, a princípio, serão aulas online ainda, até que venha uma segunda ordem, certo? E no mês de agosto será conteúdo de revisão para todos os alunos. E é provável que no final desse mês tenhamos um outro teste de diagnóstico, tudo bem? Então eu conto com vocês também, que se tiver alcance de vocês, divulgar, colocar no status de vocês as mensagens que sejam de interesse de todos os alunos, façam isso para que a gente consiga agregar aqueles alunos que estão um pouco soltos, tudo bem? Aqueles alunos que estão desanimados, então vão ter uma segunda chance para fazer novamente estas atividades. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, assim, no meio do semestre passado, muita gente desanimou. A gente viu que quando chegou no finalzinho do semestre passado, ali por volta do mês de maio e de junho, muitos alunos já estavam sem energia, já não estavam mais entregando as atividades em dia, certo? Já não estava mais fazendo as atividades com aquele capricho que fazia antes, tá? Então, eu faço um chamado aos alunos, certo? Que se empenhem o máximo possível para fazer valer a pena essas atividades online, tudo bem? Porque nós, professores, nós estamos fazendo a nossa parte dentro da nossa capacidade, certo? Dentro do nosso alcance. Talvez o aluno imagine que não, né? Eu sou professor, mas assim, a gente está por dentro de quase tudo. Às vezes a gente vê uma postagem ali ou aqui no Facebook, então você vê ali umas piadinhas, uns memes, né? Que diz que o professor está só descansando nessa quarentena, e isso não é verdade, porque o aluno não acompanha a realidade dos professores que estão fazendo essas atividades, certo? Que consiste em fazer chamada todos os dias, repassar a chamada para a coordenação, elaborar as atividades, receber as atividades dos alunos, corrigir as atividades, passar para a coordenação quem são os alunos que fizeram, que não fizeram as atividades, responder dúvida no privado. Se você olhar o meu WhatsApp, ele está cheio aqui, certo? Eu acho, sem exagero nenhum, que eu tenho mais de 120 alunos aqui no meu WhatsApp que mandam mensagem todos os dias, certo? E eu respondo de bom grado, assim, quando eu tiver, obviamente, tempo disponível. Se eu atrasei a responder a sua mensagem, é porque eu estava respondendo mensagem de outro aluno. Diariamente, principalmente nos dias que eu tenho aula, certo? Recebo mais de 70 mensagens, certo? Então, nós estamos fazendo o máximo possível. Então, a gente pede para que o aluno valorize isso, porque a gente está fazendo isso por vocês, certo? Por vocês. Seria fácil se a gente simplesmente mandasse aí uma atividade impressa e pedisse para que vocês fizessem, mas não. Eu, por exemplo, você pode olhar no meu canal no YouTube, que eu tenho praticamente 150 atividades gravadas ali, né? Foram 150 gravações. E veja que isso dá um trabalho muito grande, porque às vezes você tem que editar vídeo, não é verdade? Às vezes você grava e a gravação não sai correta. Às vezes acontece, você sabe que o meu estúdio aqui é improvisado, né? Eu estou dentro da minha casa. Às vezes acontece de eu estar gravando e os cachorros começarem a latir, fazer um barulho danado lá fora. Eu tenho que parar a gravação, deleto o vídeo e gravo tudo de novo. Então nós, professores, estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo o que está dentro do nosso alcance. Então a gente pede para que você se empenhe em fazer atividade para valorizar o nosso trabalho, certo? Porque nós estamos fazendo isso por vocês,
certo? Agora pensa nos professores que nem estavam acostumados com informática, porque temos professores de várias idades, de várias épocas de formação, e professores que não estavam acostumados com nenhuma dessas ferramentas, tiveram que aprender tudo agora na correria. Para alguns professores estão sendo mais difícil ainda, certo? Pense, inclusive, nos professores que têm que abrir mão lançar mão de um recurso financeiro, tem que gastar, certo, para comprar equipamento. Que eu tenho colegas que compram câmera, webcam, compra celular novo porque a memória do celular já está cheia de atividade. Então isso tudo a gente faz para tornar possível a nossa atividade. Pode ser que as aulas online, talvez elas não tenham a mesma eficiência da aula presencial. Certo? Talvez não tenha a mesma eficiência. Talvez não funcione do mesmo jeito. Não sei. Mas assim, é melhor a aula online do que nada. Porque se não tivesse tendo as aulas online, seria um ano inteiro perdido. Eu creio que, apesar das dificuldades minha e dificuldade de vocês, alguma coisa fica gravada na memória de vocês, alguma coisa fica memorizada, certo? Então isso é melhor do que nada. Eu me lembro bem de um candidato à presidência, que era o Enéas Carneiro. Certa vez ele estava dando uma entrevista em um programa da TV Cultura, certo? E aí ele estava falando sobre a necessidade da escola na vida do brasileiro. E aí um dos jornalistas fez uma pergunta irônica para ele, perguntou assim: doutor Enéas, mas por que a escola brasileira ela ensina? Então veja que foi uma pergunta irônica, foi uma pergunta retórica. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a escola brasileira não estava cumprindo o papel, certo? Que era fazer com que o aluno aprendesse. Então ele perguntou: doutor Enéas, a escola brasileira ensina por acaso? O Enéas respondeu: olha, não, mas é melhor a escola do que a não escola. Certo? Então, eu posso trazer isso para o contexto das aulas online. Os alunos estão aprendendo nessas aulas online o mesmo tanto que aprenderiam dentro de sala de aula? Não sei, talvez não, certo? Mas é melhor as aulas online do que não ter aula. Para alguma coisa serve, certo? Veja que as aulas online, apesar das dificuldades, ela traz algumas vantagens também. A vantagem de você, por exemplo, poder pausar o vídeo a hora que quiser e assistir novamente a explicação. A vantagem de eu poder atender você o horário que você precisar. Já recebi mensagem de aluno 10 horas da noite, já recebi mensagem de aluno 9 horas da manhã, 2 horas da tarde. Então, às vezes o aluno está fazendo a tarefa dele ali, final de semana, inclusive, certo? Tá com uma dúvida, me manda essa dúvida no final de semana. Se for aquele momento em que eu estou com o meu computador aberto, eu respondo ali a dúvida dele, certo? E às vezes até gravo um vídeo para ele. Então, tem essa vantagem também. Não é tão ruim assim, dá para aprender. Ok? Dá para aprender e nós, professores, estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha, certo? Então a gente sempre pede para que você tenha empenho esse semestre, você está descansado, certo? Você está com as baterias recarregadas, então é que tenha empenho e aguente até o final do ano, certo? A gente sabe que há dificuldade por parte dos alunos e dos pais, certo? A gente sabe que há falta de recursos. A gente sabe que há famílias que não têm dinheiro para colocar internet no celular, certo? Mas assim, a gente faz o que está na medida do possível. Nós, professores, coordenadores e diretores, certo? Estamos nos virando do avesso para disponibilizar para vocês um ensino de máxima eficiência possível. Um ensino online de máxima eficiência possível, tudo bem? Então, tudo isso é feito para vocês. Vamos tentar dar uma pegada firme até o final do semestre. Não vamos desanimar, não vamos perder a energia. Tudo bem?